essa paixão surgiu de criança mesmo, do meu lar. Porque o meu pai, ele canta, ele é cantor. A minha mãe, ela participava dos corais da cidade há um tempo atrás, em igrejas. E então eu vi essa paixão vinda dos meus pais, né? Principalmente do meu pai, porque toda a família dele é músico. Eles tocam pagode, samba, assim. Então eu sempre cresci nisso. Ele fazia os carnavais, fazia vários tipos de apresentações na cidade, em outras cidades também, porque ele é de Canguçu. E eu creio que essa paixão surgiu por eles, pelos meus pais. Eu sou fascinada por cantar. Fascinada, eu gosto muito. E foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Eu até fiz bastante aula de balé, dança, mas eu não digo que eu sou dançarina porque eu não danço tanto, né? E quanto à atuação, eu descobri mais recentemente. Eu comecei a fazer aula com a Lisiberte e foi assim, a primeira montagem que eu fiz com ela foi muito legal. E eu gostei demais. Então foi uma coisa que foi, eu não sei botar nem num patamar de qual que eu gosto mais. Mas se fosse pra me perguntar assim, ó, tem que escolher um, eu ficaria com a música. Eu cantaria, sabe? Porque foi a minha primeira... Acho que antes de falar eu já cantava, era mais ou menos isso. E há pouco tempo atrás, assim, eu até talvez não saberia responder essa pergunta por causa que eu só cantava. Eu gostava muito de cantar. Mas tu descobre um sentimento diferente quando tu entra no teatro. E o teatro, ele é assim... Tu consegue... Ele te ajuda como uma terapia. Ele te ajuda com sentimentos que tu não sabia que existiam, e talvez aquele personagem vai te exigir fazer esse sentimento tá dentro de ti. Então, eu acho que é uma coisa que se complementa, sabe? Até um pouco tempo atrás, quando eu entrei para Cria Amigos, eu pensei que esse seria o meu momento mais marcante na minha vida artística. Mas... eu acho que o meu momento mais marcante foi quando eu entrei pro teatro. Quando eu tive que decorar texto, quando eu tive que fazer trabalho em equipe e saber que às vezes eu vou ter que mudar minha fala porque a outra pessoa vai te trazer um sentimento diferente, uma coisa que talvez tu imaginava o personagem dela de uma maneira diferente e agora falando contigo tu imagina de outra, sabe? Então, o momento mais marcante foi quando eu fiz a minha primeira montagem com a Lisiberte, o ano passado, e eu tive esse contato com outras pessoas, outros artistas, outros ensinamentos, pessoas experientes e pessoas inexperientes, e que eu aprendi o que eu gostava mesmo, assim, que não era só cantar, que talvez a Isabela, ela não só cantava, ela sabia atuar também, que eu acho muito engraçado que teve um dia que eu tava conversando com a Lizy, assim, no último dia de aula, e eu falei assim, Lizy, eu queria muito ser uma árvore no começo, eu só queria aprender. Eu só queria aprender alguma coisa nova, assim, fazer coisas diferentes, porque eu já sabia atuar, mas foi uma coisa mais, não é profissional, mas que eu apresentei pra bastante gente, assim. E eu lembro que ela falou assim, como é que eu vou te botar de árvore se tu não nasceu pra ser uma árvore, sabe? Porque esse estado de árvore eu acho engraçado, porque tem alguns filmes que aparecem os personagens e eles são as árvores, eles são os piores personagens do espetáculo. Mas também esse lugar de árvore, a gente precisa dessas pessoas. Essas pessoas são super importantes também. E eu queria estar ali pra aprender, só aprender. Não precisava estar num papel muito grande. E daí isso me marcou muito, ela falar pra mim assim... tu não nasceu só pra ser uma árvore, tu consegue fazer coisas maiores, então como é que eu vou te botar num papel super pequeno, né? E também se fosse pra ser super pequeno, também era ótimo pra mim. Em questão de canto, eu faço os meus exercícios, né, vocais, antes de entrar no palco.
E a minha professora de canto sempre diz que a gente tem que começar um tempo antes, por causa que senão, se for, por exemplo, eu ter que acordar de manhã para fazer uma apresentação, então eu tenho que acordar mais cedo para conseguir acordar o corpo, porque cantar não é só a voz, é o corpo todo, tu precisa do corpo todo ali ativo, porque senão tu pode se machucar até, imagina, tu subir num salto de manhã e daí tu não tá bem equilibrado e tá com sono, então tem que tomar um café e tudo mais, e se energizar também, né? Tu tem que subir, e antes de subir, né, tu tem que já fazer, eu pelo menos faço as minhas orações antes de subir em qualquer palco, pra mim tá, porque a gente pode estar suscetível a tudo, né? A olhares ruins, ou às vezes tu olha pra uma pessoa, parece que ela tá achando ruim, mas na verdade não, ela tá só em silêncio, é o jeito dela, pra te não se magoar com certas coisas que não é. E pra atuar, é algo assim mais intenso, né, porque tu vai interpretar uma outra pessoa, então tu tem que saber que, por exemplo, a Isabela é diferente da personagem que ela faz. Então tu não pode conciliar essas coisas e talvez não levar nada daquilo que tu interpretou para casa. Tu tem que saber essa distância entre personagem e pessoa, né? E também fazer as orações e fazer aquilo que acredita também, né? Mas eu me preparo desse jeito. Também acordando o corpo, que é uma coisa muito importante, porque ainda mais do palco pra atuação pode acontecer de tudo. Pode alguém cair e daí talvez tu vai ajudar e tu não pode sair do personagem pra fingir que talvez aquilo ali não era proposital, ou era proposital no caso. Mas é isso, se preparar dessas formas, assim, sempre acordar o corpo, porque o corpo às vezes acha que tá bom, mas não tá. Um dia desses, eu tava no meu trabalho e a gente tem uma contação de história. E nessa contação de história, normalmente eu sou uma criança, no caso a minha personagem ela é uma criança de 8 anos. Então eu me trato como uma criança de 8 anos. E eu sempre conto uma historinha no meio dessa contação de histórias. E dessa vez foi diferente, porque eu quis mudar a minha historinha. E os meus colegas de cena não sabiam que eu ia mudar a historinha. Isso já aconteceu algumas vezes, mas essa vez foi mais marcante, que foi há pouco tempo atrás, uns 2 dias. E daí, a gente tava eu tava contando a história da Moana. E daí, a Malu, que é a minha personagem, ela fala assim, a Moana ela tinha uma ilha, que era tipo uma cidade pequenininha, no meio do mar, e daí ela tinha um galo e ela tinha um porquinho. Daí tá, contei essa parte, e daí o meu amigo colega, ele é clown, ele é engraçado. E daí ele soltou assim, o nome dela é Morgana. E daí, criança que é criança, às vezes fala assim, pra não magoar o coleguinho, o amigo, fala assim, é verdade, amigo, é verdade, é Morgana. E daí eu soltei na hora, e a gente tava com um monte de gente na nossa frente, eu soltei assim, e o amigo dela se chama Maurício. E esse Maurício, na hora saiu muito engraçado, por causa que ninguém tava esperando que eu falasse Maurício do nada. E daí o meu amigo, que é o que conduz a história, ele quebrou de gargalhar. Começou a rir muito, 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 muito. Sabe aquela coisa que às vezes tu nem entende porque que a pessoa tá rindo tanto, mas ele riu muito. E ele teve que sair de cena pra conseguir rir. Que às vezes tu entra num limbo da risada e tu fica assim, gente, eu não consigo sair. E ele teve que sair de cena. E a gente teve que conduzir a cena, né? O resto da cena, eu tive que conduzir um pouquinho ali, o meu amigo também, os amigos que estavam ali em cena, e daí depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. E ninguém percebeu, todo mundo ficou bem tranquilo e riu da piada, pelo menos. Então, pro meu trabalho, que é para criança, focado para criança, e eu vejo que eu sou melhor com criança, porque antes eu era recreacionista, para me inspirar, normalmente a empresa, né, que é a empresa que foi do meu trabalho, ela falou assim, olha, vocês têm que ver
algum personagem ou alguma coisa que inspire vocês para criar esse personagem no corpo de vocês, né? Porque vocês vão ser esse personagem, a gente espera por muito tempo. E para minha personagem Malu, eu comecei a pensar assim, normalmente para todos os trabalhos que eu vou fazer sobre, mesmo que não seja para criança, eu penso assim, que personagem do cinema ou de desenho infantil que talvez seja parecido ou que eu consiga pegar uma inspiração dessas pessoas ou desse desenho. E eu sempre fico pensando, pra Malu eu peguei a Lindinha da Superpoderosos e alguns desenhos infantis, aqueles bem infantizinhos assim de YouTube, assim, mas é muito legal. Hoje em dia a gente tem muito recurso para ver, para se inspirar, e é legal que a gente se inspire em desenhos infantis ou em cinema. Isso é muito legal. Ou até propriamente teatro, que às vezes a empresa ou o estudo, ele vai se basear em uma outra coisa que já existe, algum teatro que já existe. E é legal que a gente pegue inspirações de vários atores, atrizes legais ou filmes, né? Então é muito legal que busque essa informação das coisas que a gente já tem, essa inspiração das coisas que a gente já tem. E tem muita coisa por aí, livro, filme, teatro, isso tem tudo, isso é de sobra. Eu acho que a cultura, ela é algo que é a base, né? Porque ela ensina, na cultura a gente consegue, na arte no caso, a gente consegue ensinar as crianças de maneira cantada e chamar a atenção das crianças, principalmente música, essas coisas assim, é muito legal usar em escolas, porque às vezes a criança não presta atenção em uma pessoa que vai lá só para falar, né? É mais fácil adultos ou adolescentes, jovens, ouvirem as pessoas. Mas crianças às vezes não prestam atenção. E às vezes se tu vai com um teatro, uma música ou desenhos, que também é arte, todos os tipos de arte, bonecos, isso é muito legal. Na minha escola tinha isso, e para ver que hoje em dia a gente aprendeu coisas com isso. A reciclagem, né, porque às vezes os bonecos são feitos de reciclagem, né, então a arte ela ajuda nisso, a criar seres humanos a serem mais inspirados, a ter imaginação, assim, sabe? E ela ajuda também a conscientizar adultos, porque às vezes os adultos não prestam atenção nas coisas que são mais importantes. A arte, eu acho que ela é a base de tudo. Tu consegue fazer o que tu quiser com ela. Tu consegue ensinar as pessoas a ler, as crianças a ler, a escrever ou a falar. Isso hoje em dia é uma coisa assim louca. A arte, ela tem várias bifurcações, assim, né? Então eu acho que... E tu também consegue trazer para lazer. Que às vezes a gente pensa assim, mas isso é meio fútil. Mas o lazer, na verdade, não é fútil, é o que tá mais faltando, às vezes, para as pessoas, o descanso. Tu olhar uma coisa legal e falar assim, poxa vida, essa pessoa tem talento, assim, sabe? Que legal, eu queria muito ter isso, e às vezes tu faz a pessoa buscar isso, né? E talvez a pessoa tinha uma vida infeliz e ela se encontrou na arte. Quantas histórias não tem disso, de a pessoa tá perdida e se encontrar na arte? Então, a arte é muito importante em vários quesitos, assim. Há pouco tempo eu descobri que eu quero muito fazer teatro musical, porque é uma coisa que une os dois, né, que eu sei fazer, tanto ser atriz quanto cantar. Então, e assim, são coisas muito lindas que tu consegue ver no teatro musical e aprender coisas muito lindas. Então, coisas que as pessoas podem esperar de mim é que eu vou estudar muito e vou descobrir cada vez mais sobre essas coisas que eu quero fazer, né, que o teatro musical, eu imagino que seja uma das portas que vão sim se abrir na minha vida e que eu quero muito que aconteça, porque é algo, que nem eu disse antes, que une as duas coisas, para ver como a arte ela tem essas bifurcações e que a gente não tem como separar a música do teatro, porque são duas coisas muito que podem se unir, né? Que pode fazer um trabalho ainda muito mais lindo, né? Então, é isso, as pessoas podem se esperar de mim, que eu vou cada vez mais me esforçar, aprender coisas, viver novas aventuras nesse mundo artístico e
E fazer teatro musical. Um dia eu vou fazer, sim, teatro musical. Eu vou dizer assim, ó, ai, sou uma atriz que veio de Gramado. Olha, o que eu posso dizer para quem às vezes tem medo ou receio do que pode acontecer, ou às vezes fica pensando assim, ai, eu nem vou fazer essa audição porque eu não sou desse perfil. Meu perfil não é esse, ou eu tenho cabelo dessa cor, ou eu sou desse jeito. Tu tem que fazer do jeito que tu é. E talvez, se tu não passar nessa audição, ou tu não quiser entrar nessa turma, ou tu acha que as pessoas vão te rejeitar, tu tem que tentar mesmo assim, porque vai ser uma experiência, as pessoas vão te conhecer. E as pessoas, elas gostam de contratar pessoas ou impulsionar pessoas que elas conhecem. Então, aquela audição que talvez vocês não querem fazer ou que tem receio de fazer, eu digo, sempre falo isso, que precisa ser feita mesmo que tu não tenha perfil, que tu não seja profissional o suficiente, que as pessoas digam pra ti que tu faz pouco, ou tu nem trabalha como artista. E eu falo isso porque antes eu não trabalhava como artista, não me via mesmo cantando e atuando, eu não me via como artista. Então teve algumas, até do meu trabalho atual, audições que eu não queria fazer porque eu sabia que não ia passar, porque eu sabia que, eu não sou feita pra isso, acho que não vou passar. E às vezes tu perde uma oportunidade grande, que esse é o meu caso. Porque assim, a audição, normalmente ela vai até um certo horário. E no meu dia de audição, na audição que eu tinha que fazer pra entrar no meu trabalho, ela ia até meia-noite de um dia. E eu não ia fazer. Porque eu pensei assim, vou chegar do trabalho cansada, eu não ensaiei nada, e eu não vou conseguir entrar. Tem outras pessoas, outros artistas que vão fazer, são muito melhores que eu, muito mais capazes, ou são mais cursados que eu, e vão entrar no meu lugar. Não vou nem me esforçar. E se eu não tivesse feito, eu não estaria onde eu tô hoje. E isso é muito importante. Então, acreditem em vocês mesmos, mesmo que na mente de vocês role vários questionamentos, várias crises de identidade, que acontece muito, vai e faz. Porque o não tu já tem. Isso é uma coisa que é um ditado, quase um ditado popular. O não tu já tem, mas o sim tu tem que buscar. E pode ser não na primeira vez, pode ser que na segunda venha. Mas tenta, por favor, tenta, porque o mundo precisa de mais artistas, precisa de mais arte. E a arte só é feita com novos artistas, novas pessoas. Então, mostrem a arte de vocês pro mundo, por favor.